Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos mais uma história. Eu tenho convicção que a história de hoje vai trazer para vocês muitos exemplos positivos e que vai inspirar muito vocês. E antes de pedir para vocês se inscreverem no canal, que é a tradição, eu quero mais uma vez fortalecer alguns valores do 1818. Então, o primeiro deles é falar, divulgar muito a ideia do amor universal e a prática do amor universal. E uma das coisas que a gente defende de uma forma muito ferrenha é a intolerância, não permitir nenhum tipo de intolerância religiosa e, claro, nenhum tipo de intolerância. Mas o nosso programa, por ser ecumênico, universalista e por trazer várias vozes, dar espaço para várias vozes, crenças, fé e etc. É muito importante a gente frisar isso, que é a proposta do nosso projeto. Bem, enfim, vamos para mais um 1818. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar os seus comentários, o like, claro, sempre, e divulgar muito o nosso programa. Então é isso, vamos para mais um episódio. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Lambert, estamos começando mais um episódio. Espero que a sua semana esteja sendo muito boa e produtiva e que você esteja sendo feliz esses dias. Hoje nós temos uma convidada muito especial que ela veio como indicação também de uma pessoa que a gente tem muito carinho aqui no podcast. Amigo do Já um amigo que é o Pedro Gonzalez, e ele já veio aqui, já falou, já contou um pouco da história dele, mas hoje é o dia da Vera Vilas Boas. Você pode, por favor, Vera, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque depende da hora que o pessoal vai assistir, né? Então, é um prazer estar aqui com o pessoal do 1818, agradecer o convite de vocês. Sou Vera Vilas Boas. Esse Vera Vilas Boas é o nome... Vilas Boas é da minha mãe, né? Então, eu encaixei o Vilas Boas no meu nome, porque no registro não colocar Vilas Boas, para que eu pudesse, então, ter um nome mais forte para divulgar ali, né? E eu estou aqui para falar, como você disse aqui, para a gente poder se abrir para falar diversas questões. Eu gostei muito dessa questão desse amor universal, que é algo que eu acredito muito. Então, eu sou espírita, né, como religião e doutrina que eu sigo. Sou terapeuta profissional, né, na minha profissão. Então, a minha terapia, eu trabalho com terapias não convencionais. Então, eu trabalho com programação neurolinguística, eu trabalho com psicologia positiva, eu trabalho com constelação familiar, né? E olhando justamente o indivíduo dessa forma, né, como uma tríade, né, que é mente, corpo e espírito. Porque a gente precisa olhar para o ser humano dessa forma, né? Mente, corpo e espírito, para que a pessoa possa realmente ser olhada como um todo. Então, e dentro da minha terapia, eu gosto muito de trazer essa questão da espiritualidade, obviamente, respeitando, como você trouxe, Marcelo, agora há pouco, a crença religiosa de cada um, né? Então, você respeitando este lugar. Então, e dessa forma eu me coloco no mundo para poder divulgar o desenvolvimento humano, porque eu acredito que, não a religião, né? Mas a doutrina do Cristo, que eu acho, né? O Evangelho do Cristo, para mim, ele é uma ferramenta de autodesenvolvimento. É uma ferramenta muito inteligente para você se autodesenvolver, para você cuidar das suas feridas, tirando aquela caixa, né, somente da religião, da religiosidade, né, e expandir muito mais. Então, eu faço um trabalho muito grande nesse sentido, né? Trabalho numa casa espírita chamada Nascer, Núcleo de Assistência Social de Conduta Espírita Rivail, onde eu sou expositora, sou palestrante, né? Onde ministro alguns cursos também e ajudo ali naquilo que precisar, né? Uma escala de palestras, coisas assim. E dentro do meu trabalho no meu Instagram, então eu busco divulgar não só o trabalho de autodesenvolvimento, mas trazer também o Cristo, os ensinamentos do Cristo para dentro do meu trabalho, né, para que a gente possa ter mais clareza ainda de como que a gente pode, nesse mundo, se autodesenvolver, né, com clareza, com qualidade, sem aquele peso que muitas vezes, infelizmente, a religião, ela traz, às vezes, um peso, né, para a gente, um peso nas costas para você se desenvolver, para você evoluir, né? E eu acredito que quando você junta o Cristo com a clareza das ferramentas do autodesenvolvimento,
né? Que nesse caso eu acho que a ciência ajuda demais. E eu sou uma apaixonada por neurociência, porque a neurociência, ela explica muito, né, o ser humano. Ela explica demais o ser humano, as nossas emoções, e o Cristo faz isso também. Então, eu acho que é uma união muito legal e que a gente não pode colocar os ensinamentos do Cristo dentro de uma caixinha quadradinha, porque senão a gente não aproveita todos os ensinamentos. Então, esse é o papel que eu faço, né, dentro eu não separo ser terapeuta e ser espírita, né? Eu junto tudo, tá? E como eu disse, não trago religião dentro das minhas terapias, mas respeitando ali, porque você sabe que tem cliente que pede, né? Tem cliente que vem buscar isso, tem cliente que fala para mim, puxa, eu preciso, tô precisando me espiritualizar, tô precisando de uma força espiritual, precisando conhecer alguma coisa, né? E aí, então, você ter ferramentas para poder oferecer também dentro de uma terapia é importante. Claro. E Vera, como tudo isso acontece na sua vida? Você já vem de uma família espírita ou não? Esse despertar foi muito cedo ou foi um pouco depois, né? Já na juventude? Como que a sua vida foi sendo construída para pautar esse caminho de tanta dedicação, uma missão, né? Sim. Então, conta um pouco para todos nós aqui que estamos agora, o pessoal que está assistindo, mais todo mundo aqui do 1818, como que isso aconteceu na sua vida? Olha só, eu nasci, não vou dizer que num berço espírita, porque de toda a família, só minha mãe era espírita, né? Todas as irmãs, minha mãe, inclusive, eu tenho um primo padre, né? Todas as irmãs eram da Igreja Católica, minhas primas também. A única ovelha negra, vamos dizer assim, era minha mãe, que era espírita. Então, eu me lembro já de muito pequena, a minha mãe já frequentando um centro espírita, né? Que naquela época, ali na Zona Leste, já havia o Perseverança, né? Que é tão conhecido da Dona Guiomar. E eu me lembro da minha mãe ir e me levar, eu era pequenininho, eu acredito que eu tinha uns 5 anos de idade. Eu me lembro que o Perseverança era um barracão de madeira e os bancos eram bancos de madeira também. Eu me lembro eu pequenininha sentadinha ali naquele banco, né? E ali a minha mãe não entendia nada, né? Criança. Mas eu nunca pratiquei com a minha mãe. Então, você vai crescendo, você vai virando adolescente e você não vai mais, né? Mas eu me lembro da minha mãe fazendo o evangelho em casa. Eu me lembro da minha mãe lendo seus livros, os livros dos espíritos. E ela fazia cursos também, e ela vinha para casa e me contava algumas coisas. Então, eu acredito que eu já nasci espírita, né? Já nasci acreditando na reencarnação e já nasci acreditando em tudo que Jesus dizia, tá? E a minha entrada, de fato, dentro da doutrina espírita, eu já adulta, né? Eu tinha mais ou menos em torno de uns 30 anos de idade, eu acredito. Uma aguinha aqui. E nesse bairro onde eu moro hoje, nós passávamos sempre em frente a uma casa espírita, né? Onde a gente ainda frequenta, às vezes, o outro Pedrinho também, chamada Caminho da Luz. E eu passava lá e olhava, passava e olhava, passava e olhava, e me despertava uma vontade de ir. E um dia eu falei para minha mãe, né? Minha mãe estava junto, a gente passando de carro, falei para ela, vamos vir aqui qualquer dia? Ela adorou a ideia, né? Porque ela gostava muito, não estava indo, porque ela tinha se mudado, enfim. E no primeiro dia nós fomos e passamos ali, né? Algumas casas chamam de plantão, outros chamam de reciclagem, outros chamam de atendimento fraterno. E eu passei, passar, porque nunca tinha passado, né? Não sabia como é que funcionava. E passei por ali, tomei meu passe, mas a pessoa que me atendeu falou assim, olha, vão começar os cursos na casa, né? Você não gostaria de fazer? E eu falei, gostaria. E me inscrevi naquele dia mesmo no curso e nunca mais saí, né? Isso já fazem aí, acho que quase 30 anos, né? E aí fiz todos os cursos, fui me desenvolvendo na questão da oratória, né? Participando de algumas coisas e nunca mais saí, né? Estou até hoje. E você está no mesmo lugar? Não. Aí, essa casa eu frequentei por muito tempo, por muitos anos, e aí depois nós migramos para uma casinha pequena, menor, que é onde hoje
a gente frequenta, que é lá perto também, que é o Nascer, né? Que nós frequentamos até hoje. Mas vira e mexe, eu tô lá também no Caminho da Luz, palestrando ali com eles, estão sempre convidando a gente, fazendo alguma coisa. Eu não sei se é o mesmo, mas nós já tivemos 2 convidados do Caminho da Luz, que fica na Sapopemba, não sei se é o mesmo. Não é o mesmo. Tem mas você conhece. Conheço esse da Sapopemba. Tá. Conheço. Já vieram 2 amigos também, né? O Carlinhos e a Soraya. Caminho da Luz é um nome bem comum, né? Dentro das casas dos espíritos, por conta talvez do livro Emmanuel, Sim, né? Agora, claro que isso mudou sua vida. Totalmente. Né? Hoje até eu percebi na sua fala inicial que é uma conexão absoluta entre você trabalho, né? O exercer profissional e o seu caminho espiritual. Sim, né? sim. Sem ser tendenciosa no seu atendimento, mas existe um aporte ali da tua espiritualidade no seu cotidiano de trabalho. Fala um pouco sobre essa importância da espiritualidade para sua vida profissional. Né? Nossa, eu falo que os 2 lados são muito importantes. O meu lado profissional, quando eu comecei a aprender sobre as emoções humanas, como funciona a nossa mente, como funciona o nosso cérebro, né? Como que as emoções, e a gente sabe que a emoção, ela é o corpo que sente, mas ela tem por trás um sentimento, e o sentimento é da alma, é do espírito, né? E aí eu comecei a perceber que não só a doutrina e o evangelho do Cristo começou a me ajudar a entender o ser humano, como entender sobre programação neurolinguística, sobre como funcionam as nossas emoções, como funciona a nossa mente, me ajudou mais ainda a entender Jesus, a entender a doutrina espírita. Então, para mim, foi assim uma descoberta fantástica, sabe? E aí os 2 unidos, eles me ajudam demais. Então, conhecer como é o comportamento humano, como ele se dá, como que as nossas emoções ocorrem, por que elas ocorrem, porque existem causas, né? Me ajuda a poder trazer na palestra uma clareza ainda maior, né? Trazer ali nos meus atendimentos fraternos uma clareza ainda maior, assim como a doutrina me ajuda a entender o ser humano, né? A acolher o ser humano. Então, para mim, foi uma junção incrível isso, né? Isso enriqueceu meu trabalho, engrandeceu meu trabalho como terapeuta, né? E como palestrante espírita também, porque hoje eu consigo falar de uma maneira que eu até brinco, né? Um pouco fora da caixa, né? Então, você pode falar de ciência e você está falando de evangelho. Você pode falar de filosofia, você está falando de evangelho, né? Você fala de programação neurolinguística, você está falando de evangelho. Você fala de constelação familiar, você está falando de evangelho. E eu comecei a descobrir isso, tanto que lá no meu Instagram, se você for procurar lá, eu tenho alguns vídeos e que eu denominei o seguinte: o Cristo e a sua linguagem tão moderna, né? Então, por exemplo, eu pego ali uma frase de Einstein e uma frase de Cristo. E aí eu mostro a lógica das duas. Os 2 estão dizendo a mesma coisa. Aí você pega um pressuposto da programação neurolinguística, né? E aí você percebe que aquele pressuposto ou aquela técnica que existe na programação neurolinguística é algo que o Cristo ensinou você a fazer, né? E isso para mim é fantástico, porque isso traz para você uma palavra que a gente tem usado muito hoje, um empoderamento, vamos dizer assim, né? Você fica mais empoderado, porque quanto mais você conhece, mais poder você tem, né? Não tem aquela frase? O poder do homem está no conhecimento que ele tem, na verdade. Então, eu acredito que Jesus fez tudo o que ele fez devido, obviamente, né? Ser quem ele é, o ser de luz que ele é, e sendo um ser de luz que é, ter um total conhecimento de tudo que existe dentro do nosso universo, né? Então, isso para mim é fascinante, isso para mim é fantástico. Então, eu fico fascinada de perceber isso. Vou te dar um exemplo, né? Se você quiser. Claro, Claro, por favor. Por exemplo,
dentro da programação neurolinguística, e a programação neurolinguística ela é uma ferramenta muito eficiente, muito rápida de você poder ressignificar as suas dores, que a gente chama de dores, né? Que, por exemplo, você tem uma dificuldade de falar em público, isso é uma dor, né? Se você tem ansiedade, é uma dor. Se você tem uma dificuldade de se relacionar, é uma dor. Então, a gente chama isso de dor, tá? Então, a programação neurolinguística ela é uma ferramenta que ela vai direto lá no ponto e ela é muito rápida, ela é muito eficiente. Por quê? Porque trabalha com o nosso modelo de mundo, né? O nosso modelo de mundo, cada um tem o seu, cada um tem... Por mais, a gente pode frequentar a mesma religião, ter a mesma fé, mas cada um vai ter o seu modelo de mundo, porque o modelo de mundo ele vem a partir, não só de nós que acreditamos, né, nas reencarnações, então ele vem a partir das experiências que nós tivemos nas nossas vidas anteriores, mas vem também do que a gente vai adquirindo na família que nós nascemos. E eu tenho uma coisa que eu digo sempre, né? Nós não nascemos de pessoas sábias. Nós nascemos de pessoas comuns como nós, né? Pessoas cheias ainda de defeitos, de medos, de mazelas, de dores emocionais, de carências afetivas. Foi assim que nós chegamos numa família, né? E aí, então, isso vai compondo o nosso mundo mental, o nosso modelo de mundo. Então, cada um vai agir no mundo conforme o modelo que você tem internamente, né? E aí, voltando aqui que eu disse que existe uma técnica, existem várias, mas vou trazer uma que é muito básica. Na programação neurolinguística, a gente tem uma técnica chamada de posições perceptivas, né? Que é onde você ajuda a pessoa a olhar aquela situação que ela não sabe lidar de uma outra perspectiva ou de várias perspectivas, né? E ali trabalhando o emocional dela. E o que Jesus fala pra gente? Pra gente se colocar no lugar do outro, né? E aí quando eu vi, né, que eu estava estudando, que eu vi essa técnica, eu falei, puxa vida, né? Isso aí é o que Jesus fala pra gente, né? Que é o se colocar no lugar do outro. Porque nós estamos aqui, né? Eu estou aqui de frente com você e eu vou dizer para você o seguinte: olha, Marcela, essa sala aqui, eu nem sei, aqui é meio igual a sala, né? Mas suponhamos que tivesse um quadro ali, e eu iria falar para você, nessa sala tem um quadro laranja. E se você não virar para trás para ver que há um quadro laranja, você vai falar assim para mim, não, de jeito nenhum. Não tem. É uma parede azul aqui atrás. E nós vamos discutir, né? Agora, se nós quisermos perceber por quê que o outro está falando isso para mim, então eu tenho que virar e olhar da mesma perspectiva que ele está olhando, né? E aí, quando você faz essa técnica, você ajuda muito a pessoa a sair daquele lugar de julgamento, sabe? Porque o lugar de julgamento, ele fere a gente. Primeiro, a gente sabe disso. E aí eu comecei a perceber. Então, era muito engraçado que nos cursos, nas aulas, quando trazia assim, porque fulano falou isso, porque Beltrano falou aquilo, né? Então eu brincava, né? Eu falava assim, não foi essa pessoa que falou, não. Já falaram há 2000 anos atrás, né? Jesus já tinha falado sobre isso, né? E o pessoal dava risada. E cada vez eu fui percebendo, né? Trazia uma coisa, trazia uma técnica, trazia outra. Mas isso é aquilo que Jesus está falando, né? Aí eu falava assim, olha, não foi essa pessoa que falou isso, não. Foi Jesus que falou isso, né? E aí eu comecei a perceber que tinha muito, que uma coisa conversava com a outra. E eu falei, puxa vida, que legal. Pensei comigo, profissionalmente eu estou no lugar certo, né? Porque tem lógica. Sim, faz sentido, né? Faz sentido. Então, tudo que eu estou fazendo e aplicando no outro, de acordo com as ferramentas que eu aprendi, que eu estudei, que eu aplico, ela tem muita lógica com tudo que Jesus ensinou, né? Então, isso me deixa muito confortável, porque me deixaria desconfortável estar aplicando alguma coisa em alguém que não tivesse lógica com aquilo que eu acredito. Claro. Né? Então, quanto um colaborou com a outra, você fala assim, o Espiritismo te ajudou na tua profissão? Muito. Mas a minha profissão me ajuda demais a compreender a doutrina, me ajuda demais a compreender Jesus. E eu começo a perceber a lógica daquilo, amplia, sim, sabe? É além, né? Vai além. Vai além, né? Sai talvez do lugar comum, né? Sai do lugar comum, te dá essa amplitude. E aí você fica fascinada, né? De perceber, meu Deus, olha
é muito além, né? É muito além. E aí, então você vai percebendo, pelo menos comigo acontece isso, você vai percebendo que realmente o que Jesus propôs para nós tem lógica que você pode fazer, né? Porque eu percebo muitas vezes nós, dentro da religiosidade, a gente fala acredito, a gente acha lindo, a gente repete as palavras, não é? Mas dificilmente a gente aplica, sabe? E aí eu percebi que quando você compreende além, né, fora da caixa, fica muito mais fascinante e você aplica porque faz parte da sua vida aplicar aquilo, né? Faz parte do seu dia a dia. Vira quase uma, não rotina no sentido mecânico, mas é dia a dia. É dia a dia, esse é o roteiro. Esse é o roteiro que a gente tem que seguir, né? E eu costumo dizer o seguinte, né, que tem que ser um roteiro de alegria. Não é verdade? Sim. Porque eu sempre falo, Jesus, ele trouxe pra gente um roteiro de alegria. Uma coisa que eu falo bastante, porque a gente tem mania muito de se depreciar, né? Principalmente o espírito. O espírita tem essa mania de se depreciar, como se fosse bonito você ser menos, né? E aí eu digo que talvez a gente não tenha entendido, né? Porque você pode ser muito bom em qualquer coisa que você fizer, você pode se destacar, você até deve, né, se destacar em qualquer coisa que você fizer, mas o importante é o sentimento, não é verdade? Aí eu falo para as pessoas, gente, e aí às vezes eu chamo Jesus o cara mais moderno desse planeta, né? Falo, o cara mais moderno do planeta, o maior sábio do nosso planeta disse o seguinte: vós sois luz, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Se ele falou isso sobre nós, por que a gente tem que falar que nós somos menos que isso, né? É claro que levando em consideração que a gente precisa estar atento em trabalhar o nosso orgulho, né? Sim, Porque senão a gente se perde nisso. Vaidade. Exatamente, vaidade, orgulho, que é uma das maiores chagas que dizem os espíritos, né? Uma das maiores chagas da humanidade é o orgulho. A gente percebe que é mesmo. E se a gente não tiver uma disposição para se trabalhar, a gente acaba Vai se perdendo, né? se perdendo, a gente acaba se perdendo. Mas eu acho que quando você está disposto a seguir, né, as orientações de Jesus, você precisa compreender. Você precisa compreender. Porque a gente pega muita gente ainda confundindo, né, o que é humildade, na verdade, né? Achando que humildade você tem que ficar ali, É subserviência, né? Exato. E não é isso, né? E não é isso que ele pregou. E essas coisas que eu procuro muito trazer com clareza, sabe? Porque eu acho que é isso que liberta, né? Porque a mensagem de Jesus é a mensagem da liberdade mesmo. Claro. Mas é a liberdade do que está lá dentro, né? Tudo aquilo que a gente foi dando significado, né? A Joana de Ângeles fala muito isso também, né? Eu gosto muito de ler Joana de Ângeles porque é a psicóloga, né? Do mundo espiritual, não é verdade? E ela fala muito isso, né, das nossas amarras mentais, das nossas prisões mentais. Nós temos muitas prisões mentais, todos nós, né? E a gente precisa se libertar dessas prisões mentais. E eu vejo a mensagem do Cristo como essa grande libertação, né? Essa libertação dessa mentalidade, às vezes, muito limitante que a gente tem. E eu acho que o mundo sempre foi complexo. A história da humanidade sempre foi complexa. Mas nós estamos vivendo em um tempo de grandes distrações, né? E a produção sempre de modelos, né? E esses modelos, eles atendem a interesses, os mais diversos possíveis, desde econômico até ideológicos, né? Então é muito difícil a gente ter clareza para viver nos tempos atuais. Por isso que o conhecimento, o estudo,
a prática, a vivência, a espiritualidade. Porque toda vez que a gente fala de espiritualidade, as pessoas pensam que é religião. Na verdade, não. Exato. Não é religião. Não é de jeito nenhum. Espiritualidade tem uma conexão profunda com a nossa existência, né? Com a existência humana. Quem eu sou? Né? A velha e boa pergunta, né? Exato. E quem consegue responder essa pergunta? Fala para mim. Então é muito profundo isso. E a gente tem que resgatar essas questões na vida, em nossas Exatamente. vidas. Infelizmente, a gente vê de uma tendência de séculos e séculos e séculos que a relação com a fé era muito de só receber. No caso que às vezes as pessoas na época não tinham acesso à leitura, o que recebia era uma informação muito mastigada ou muito picotada, vamos dizer assim, muito imposta. Então, esse processo de você ir atrás, você ir conhecer e perceber que aquilo, a religião ou a fé, ou seja lá o que for, ela não tá ali só pra, tipo, ser o grande vigia do que você tá fazendo. Era uma coisa muito opressora, Demais. né? Eu não posso fazer isso porque vou ser punido. Não é essa a questão que a gente tá trazendo aqui, né? A sua fé não pode ser uma punição. E ela tá no seu dia a dia ali, você vai crescer junto com ela. Ela não vai punir você porque você errou. Você tem que ter consciência que você errou, mas você vai trabalhar para não errar de novo. Exatamente. Né? Não é esse conceito. Isso, porque ensinaram a gente isso, né? Que é aquele Deus, o Deus de Moisés, né? Que ensinaram pra gente. Velho Testamento, né? Embora Jesus tenha vindo após Moisés, tenha ensinado tudo aquilo, mas ainda trouxeram pra gente aquele Deus de Moisés que punia, e a gente cresceu assim, né? Eu lembro de criança, tinha medo, né? E aí você fica exatamente nessas amarras, e essas amarras, elas começam a acontecer dentro de você. E aí é você que começa a se punir, né? Porque Jesus mesmo fala, a doutrina também fala, não é Deus que te pune, é você mesmo, né? Que é a nossa consciência que vai fazendo isso com a gente. E aí o quanto a gente precisa se libertar disso, o quanto a gente precisa se conscientizar e ter essa resposta, quem sou eu de verdade? Porque quando você pergunta essa coisa, quem sou eu, porque eu já fiz essa pergunta, porque além da terapia, eu faço algumas vivências, dou alguns cursos também. E essa pergunta trouxe muito, quem sou eu? Então a pessoa fala assim, eu sou médico, eu sou radialista, eu sou enfermeiro, eu sou engenheiro, né? Isso não é o que você é, isso é o que você faz. Isso é a resposta mais fácil, né? Exatamente. E muita gente não sabe, porque esse eu sou é o que você falou agora há pouco. É algo muito profundo, é algo ligado ao divino, que é o que realmente nós somos. Sim. Mas enquanto nós não vivemos a nossa ligação com Deus, né, com o divino, que seja, divino para mim é Deus, para outros é outras coisas, outro nome, outra coisa, enfim. Mas o quanto a gente precisa se reconectar com isso, né? Com a questão da divindade, não desse Deus punitivo que afasta a gente. E que nos afasta da espiritualidade. Sim. Né? Sim. Como é que eu vou chegar perto de um pai que vai me punir e tudo mais? Então, a gente poder compreender, né, o que realmente Jesus está trazendo para nós, que a doutrina propõe para aqueles que são espírita, é importante para essa liberdade. Né? Que ela ainda não aconteceu, ela só vai acontecer a hora que você compreender de fato essa mensagem. Né? Esses dias eu estava pensando, porque eu gosto muito de fazer essas reflexões. Eu ouço uma coisa e fico refletindo, eu ouço outra e fico refletindo. E aí, vê se faz sentido isso para vocês. Suponhamos que você esteja... Vou pegar algo básico. Suponhamos que você esteja com um problema de saúde, né? E aí, a pessoa fala assim, eu queria muito, sei lá, ficar bem, queria muito que pudesse acontecer tal coisa, queria muito que pudesse fazer logo aquele exame, mas seja o que Deus quiser. Como se o que Deus quer pra gente é menos do que eu quero. Percebe? Ou não tão importante do que a cura. Nesse caso, esse exemplo, né? Se eu tô dizendo, mas... Então quer dizer que ele quer menos do que eu? Mas seja o que ele... Eu quero isso, mas seja o que ele quiser. Ou seja, ele quer outra coisa, né? Pra gente perceber como as pessoas não se dão conta muitas vezes do que elas estão falando. Né? E eu sempre digo, eu não só digo, mas eu acredito nisso.
Deus quer sempre mais para você. Eu sou muito positivo nesse sentido também. Eu creio profundamente, primeiro, a gente estava falando em Deus que pune, Deus que não pune. Eu acredito na misericórdia absoluta de Deus, né? Sim. Eu acredito dentro dessa perspectiva de que em momento algum Deus iria desejar o meu mal Jamais. ou iria me punir por algo. Até porque eu vejo as consequências como resultado objetivo das minhas ações, né? Perfeito. Eu tenho uma clareza muito grande em relação àquilo que é meu, né? Resultado das minhas ações e aquilo que está para Deus, né? Agora, é óbvio que ele sempre quer o melhor para nós, né? Uhum. Mas eu preciso de um emprego, um exemplo, né? Uma situação hipotética. Mas tem que acordar às 6 da manhã, com seu currículo na mão. Na minha época, tinha que ir nas agências de emprego, né? Quando eu comecei como office boy, Sim. tinha que ir nas agências de emprego, levar o currículo lá com uma roupa bonitinha, de preferência uma camisa, e pleitear uma vaga. No meu caso, na época, era office boy, 14 anos, né? Na época. Hoje mudou muito. Hoje é internet, né? Tudo é internet. Nem se pega mais. Exatamente. Nem se pega mais currículo físico, praticamente não existe mais isso. Mas você precisa ter ação, né? Exatamente. Você quer a cura, mas você precisa ir ao médico, você precisa tomar o remédio certinho, você precisa acompanhar um tratamento. E isso é a minha parte. Exato. Né? Agora, a minha fé está nesse âmbito do poder que ela pode exercer até sobre a minha própria cura. Sim. Aí entra uma positividade não que seja alienada. Exato. Né? Porque ficar só pensando positivo não resolve. Você precisa lidar com a realidade. Então, são passos importantes e são mentais, né? Isso. São mentais. Isso. Não adianta a gente achar que... Às vezes pode alguém falar, mas enquanto isso não acontecer dentro de você... tem que acontecer dentro de você. Né? Se não acontecer, esquece. Isso eu acho que é em relação a quase tudo na nossa vida. Tudo. Né? Não é quase tudo, é difícil você tirar alguma coisa que não seja a sua parte nesse processo. Exato. Né? Então, eu acho que essa compreensão que você está trazendo vai muito ao encontro de muitas coisas que foram faladas aqui em vários episódios, né? De forma diferente, maneira diferente, visões diferentes. Mas eu acho que isso é muito legal para quem está ouvindo, para quem está nos assistindo. Porque nesse momento tem gente que está assistindo que não está legal, que está com depressão, está doente, está precisando de uma terapia, está precisando de um acolhimento, de uma palavra, né? Ou apenas alguém para que possa ouvi-los, né? Exato. Eu acho que isso é uma outra coisa que é importante. E aí eu vou emendar minha pergunta. Hoje a gente sabe que os consultórios médicos estão recebendo grande número de pessoas com ansiedade, depressão, pânico, e aí vai. Como que está a realidade da casa que você trabalha e você como terapeuta? Como que está a realidade do número de pessoas que estão buscando ou na casa espírita que você trabalha ou no seu trabalho profissional? Como que você está vendo essa demanda hoje, né, que o mundo hoje está vivendo, principalmente pós-Covid, né, que é um fenômeno impactante aí que todos nós vivemos? Então, qual a leitura que você está fazendo disso? E se você enxerga alguma conexão com a questão espiritual planetária, do momento que nós estamos passando, com a sua visão? Eu vejo o seguinte, começando ali do início da tua fala, que você falou que tem que acontecer dentro da gente, né? Então tem uma coisa que a gente fala muito, de coerência, né? Tudo tem que ter uma coerência, como você acabou de falar. Eu preciso de um emprego? Preciso. Eu vou precisar acordar cedo, eu vou ter que fazer um network, né? Para que eu possa conversar com as pessoas, para que as pessoas possam... Porque você conversando, as pessoas vão te dar ali uma sugestão. Às vezes a pessoa está ali com o emprego que você precisa e vai falar, olha, ali está precisando. Então, eu preciso acordar cedo, mandar meu currículo, ou postar o meu currículo, fazer uma networking, enfim, para que eu possa. Só que eu preciso também acreditar que eu posso ter um emprego, que um emprego bom também é para mim. Exatamente. Na que eu verdade, posso ter. Eu preciso falar bem sobre esse emprego que eu quero. Então, a gente diz
você precisa ter uma coerência entre o seu pensar, o seu sentir, o seu falar e o seu agir. Esses 4 andarem coerentes, você tem uma grande possibilidade, quase que 100% de possibilidade de poder realizar aquilo que você deseja. Isso é bíblico também. A oportunidade virá. Ela virá, né? Por quê? Porque existe a lei da atração, a gente sabe que ela existe, mas eu preciso de tudo isso, eu preciso ser coerente com aquilo, porque não adianta, eu preciso de um emprego, eu quero um emprego, mas você pensa, nossa, mas o mercado está tão difícil. Tá muito concorrido. Não, isso tá. Aí você começa, você mesmo começa a cortar aquele teu projeto, né, de ter um novo emprego. E dentro do que você emendou, da questão que a gente vê, a questão da saúde, né, que já não é de hoje, que a gente busca ter a saúde. Porque com a saúde, você precisa da saúde física e mental e espiritual. A gente já viu isso. Sim. Não adianta. Se você tem só a saúde física para correr, trabalhar, uma hora você vai se estressar e uma hora você vai se desanimar, porque a gente precisa da saúde espiritual, do alimento espiritual também. E a gente precisa da saúde emocional. E o que a gente tem visto hoje? E eu tenho visto, já fui em congressos também, né, de medicina, que hoje a gente chama de medicina quântica, que olha essa questão espiritualidade, emoção e corpo físico, com médicos, né? Médicos, farmacêuticos, cientistas, e você percebe o quanto que as nossas doenças físicas, elas vêm todas das nossas dores emocionais, né? E isso também a gente já ouviu falar na doutrina espírita, né? Que o André Luiz fala isso, né? Que o nosso corpo é o espelho da nossa alma. E quem é que sente? É a alma. Né? Quem é que tem sentimentos? É a alma. Né? Então, o quanto, se você for investir na sua espiritualidade, que a gente já falou aqui que não precisa ser na religião, mas a gente sabe que a religião ela é um canal para isso. Sim. Né? Para muitos vai ser um canal importante para que se faça isso. Então, se você investe na sua espiritualidade, se você investe no seu autodesenvolvimento, e autodesenvolvimento quer dizer o quê? Eu poder me perceber e perceber quais são as limitações que eu tenho no meu dia a dia, nas minhas relações. Quais são as dificuldades que eu tenho para ter uma vida bacana. Né? E aí eu vou começando a perceber como é que está o meu corpo. Né? Porque a gente percebe que o corpo ele vai reagir às tensões de trabalho, às tensões das relações, às nossas tensões emocionais, aquelas preocupações que você tem. O teu corpo ele vai reagir sempre nisso. Né? E não é só a doutrina que fala isso hoje. Hoje a ciência fala isso. Né? O quanto hoje existem muitos estudos, né, graças a Deus, muitos estudos dentro da medicina, dentro da neurociência, mostrando capacidade de cura de uma pessoa que tem fé e aquela que não tem. Tem experimentos, né, com muitos, placebo. Mas diversos. Diversos experimentos. Pessoas que têm muita fé, que... já vi vários experimentos assim. Tem muitos, e totalmente comprovados. E quanto mais você vai estudando a questão das emoções humanas, né, do mundo interior, mais você vai percebendo que o quanto isso colabora com a nossa saúde física. Então, a nossa saúde mental, ela é algo também imprescindível. Da mesma forma como você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar das suas emoções, e isso não separa o espírito, né? Porque quem tem a emoção é o espírito encarnado, né? Que tem o sentimento, na verdade, né? A emoção é aquilo que você sente no corpo, né? Então, quem desenvolve esse sentimento é o espírito encarnado, a alma. E aí a gente vai viver como? Conforme aquelas emoções que eu tenho. Isso vai refletir no meu corpo. E aí infelizmente, você às vezes percebe as pessoas dentro dos hospitais, né? Buscando ali, às vezes desesperadamente. E óbvio que ela precisa daquilo,
Mas talvez se ela tivesse também dando uma atenção às suas questões emocionais e à sua espiritualidade, ela poderia ter aquilo, eu não vou dizer a ferida talvez sarada ou curada, mas lidar com aquilo de uma maneira mais leve. Porque o que parece que impacta, que parece que dói mais ainda, que você fica mais doente ainda, que quando vem a doença, a dor, alguma coisa, você se preocupa mais, você se estressa mais. E aí o seu corpo vai se estressar mais e aquilo parece que fica maior do que ele é. Né? E tudo vai se conectando, né? É pressão que sobe, é que aparece. Exato. E aí você vai ficando com medo, né? E o medo, ele vai, então, deixando o teu corpo estressado, né? Vai encher teu corpo de cortisol. Então, teu corpo vai ficar pior ainda. Então, o fato de a gente ter a nossa espiritualidade e ter uma rotina da nossa espiritualidade, o fato de você poder conhecer o que eu carrego aqui dentro, que está fazendo com que eu, muitas vezes, não tenha sucesso na minha vida, não tenha sucesso nas relações, que faz com que eu não tenha sucesso naquilo que eu quero fazer, que faz com que eu procrastine. Quantas pessoas procrastinam hoje, não sabe por que quer fazer uma coisa e não consegue, né? Por quê? Porque a pessoa não está prestando atenção nela. Ela não presta atenção nela. Por isso que a frase milenar, né? Qual é o caminho da felicidade? Conhece a ti mesmo. Esse é um dos primeiros ensinamentos. Então, para que você possa lidar melhor com a tua saúde física, você precisa ter a sua espiritualidade desenvolvida. Seja como for, como você mesmo trouxe aqui no começo do programa. Seja como for, o importante é quando você se conecta com o divino para fazer o bem a você e a quem está à sua volta, né? E te enxergar por dentro. Você precisa conhecer quem é você, quais são as emoções que movem você no seu dia a dia e poder cuidar disso, né? E aí você consegue também cuidar da sua relação com o seu corpo. A gente sabe que existem inúmeros experimentos também de pessoas que conseguem melhorar, né? Através da meditação, através da prece, através do passe, né? Na casa espírita, por exemplo, né? Que a gente tem lá em trabalho de cura, né? Muita gente vai procurar. Você me perguntou da casa que eu frequento. Na casa que eu frequento existe um trabalho de cura aos sábados, todos os sábados às 18 horas, né? E as pessoas vão procurar, porque muitas vezes também a gente sabe que, infelizmente, né, o atendimento médico não é todo mundo que consegue acesso, né, né? ter acesso e ter um acesso até mais rápido, e as pessoas vão procurar, e a gente sabe, a gente já viu quanto de pessoas melhoram, mas é aquilo, né? A gente não pode depender só, depende da gente também. Você quer melhorar? Você precisa tomar o remédio, como você falou? Preciso ir ao médico? Preciso me espiritualizar? Preciso muito. Preciso cuidar das minhas emoções? Demais. E eu preciso orar, meditar, Exato. agradecer, ter palavras positivas, parar de dizer eu quero isso, mas seja feita a vontade de Deus, como nós dizemos, a vontade de Deus é sempre maior do que a nossa, muito melhor, né? Então eu preciso mudar tudo isso. A pessoa ela precisa parar, sabe? Ela precisa parar no aqui e no agora e se perceber, para perceber o que está acontecendo em volta dela. Sim. Porque as pessoas, isso são estudos também. As pessoas, ou elas estão muito no passado, ou elas estão muito no futuro. E para eu me perceber, eu preciso estar aqui, ó. Paradinho aqui, me perceber mim e perceber o que está acontecendo à minha volta, né? Existe estudos de todos, né? Existem muitos que a gente fala que são fascinantes, mas existe um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Eu conheço o livro. Isso eu acho que eu não conheço. Mas eu não li. Então, é uma pesquisa que foi feita há 8 décadas, para você ter uma ideia, depois que antes dele trazer o livro. Mas, obviamente, tem outros livros, porque não partiu só do autor, que é o Shawn Achor,
mas de outros, né? Porque esse estudo ele foi feito há 80 anos atrás com o pessoal que era feito ali, né? Na pesquisa, na mão e tal. E eles contam que eles estudaram os alunos e aí eles levaram essa pesquisa para a família. Então, depois esses alunos casaram, tiveram filhos e eles foram continuar. Hoje em dia, obviamente, a pesquisa coloca lá os eletrodos, né? Faz lá o PET scan e vai vendo como é que funciona teu cérebro e tudo mais. E aí, ele traz essa questão da gratidão, né? Especificamente, ele fala sobre a questão da gratidão, de ser grato. E aí você fala para a pessoa praticar gratidão, a pessoa mas eu sou grata. E não é essa gratidão que a gente está falando, é aquela de sentir mesmo. Como você falou agora há pouco, tem que acontecer dentro de mim. Tem que ser verdadeira, né? Se não acontecer dentro da gente, não acontece nada fora. Né? E aí ele diz o quanto o sentimento praticado da gratidão que geram emoções positivas melhoram a tua imunidade, melhora a questão do sono, melhora as suas relações. Então a gente vai vendo que o que Paulo falou, o que Paulo de Tarso falou? Em tudo, dai graças. Dai graças, Né? Então eu faço esse trocadilho muitas vezes. Eu falo assim, poxa, lá atrás, há 2000 anos atrás, ele já sabia que a prática da gratidão iria nos fazer bem. Por isso que falou em tudo, dai graças. E aí o teu corpo responde muito melhor. Mas isso é uma prática, não é um dia faço, outro dia não. Harvard tem pesquisas relacionadas a isso, se eu não me engano, desde 1919. Mas esses estudos já começaram lá no século XVII. Muitos. Né? Já na Europa. E eles têm esse estudo muito profundo, que eles têm lá a disciplina de psicologia positiva. Uhum. E um dos grandes professores dessa cadeira é o Tal Sahar. Sim. E ele traz um trabalho sensacional sobre a felicidade. Né? E ele vai falar sobre felicidade, gratidão, espiritualidade, resiliência. Então, são pontos que ele pega e vem trabalhando, né, de uma forma muito legal. E muitos experimentos, né? Porque a gente não pode esquecer que ali é um espaço acadêmico. Exato. Então, tudo eles fazem dentro de um... Para aquilo que para a química é o laboratório de biologia, para o pessoal da saúde emocional, psíquica, etc., o laboratório é o ser humano, né? É o ser humano, só que hoje contando com a tecnologia, com todas as possibilidades que nós temos, né? Todos os aparatos. Exato. Agora eu te falo, tudo isso, né? A questão da positividade, da felicidade, de você não lamentar, quem que trouxe primeiro? Jesus. Jesus. Né? E ele falou que era, só que a gente precisa que alguém vá lá, usa tecnologia e mostre, escreva um livro para você falar, agora eu vou praticar. E além disso, né, tem uma coisa importante que eu acho que para quem está nos assistindo também é legal avisar. A gente não está falando de uma felicidade mundo de Alice, né? A gente está falando porque, assim, felicidade não existe como... Até o próprio professor Tal Sahar, ele fala que ele viveu uma situação... Conta rapidinho, a história é curta. Ele disse que ele tinha... A primeira vez que ele entrou para dar aula nessa cadeira, ele tinha 7 alunos. 7, acho que era isso. Sim. Um saiu, ficou 6. Aí um dia um faltou, ele só tinha 5. E aí ele estava lá no refeitório de Harvard, daí chegou um aluno que era do mesmo quarto desse aluno que faltou. Ele falou, professor, o senhor está enrolado, o senhor está perdido. Eu falei, por que eu estou perdido, né? Não entendi. Porque o senhor é um cara que não pode estar triste nunca. Aí disse que ele parou e ele falou assim, pera lá. Né? Porque ele dava aula sobre psicologia, sobre psicologia positiva e ele estava falando sobre felicidade. Aí aquilo foi importante para ele frisar mais ainda a importância de se compreender que falar sobre felicidade e discutir sobre a importância dele não é ser feliz, e é ter a certeza de que a gente não vai ser feliz o tempo todo. Ainda não é impossível. Ainda não dá. E até o momento não feliz é um momento importante de aprendizado. Né? Sim, com certeza. Que inclusive potencializa a sua própria resiliência. Né? Exatamente. Então são questões assim
que, infelizmente, Vera, eu acho que sabe por que tem muita confusão? Porque tem muita gente despreparada falando sobre conceitos, porque a gente sabe que vem as modas, né? Sim. Infelizmente, sim, a gente vive de modas. E aí, às vezes, só trocam os nomes, mas a moda é a mesma. E, infelizmente, tem pessoas que acabam usando disso, Usa. né, no dia a dia aí, Exato. e acabam enganando pessoas. E são rasas e não praticam, não é verdade? E aí pega ali uma frase ou pega um pequeno texto ali, mas não se aprofunda, não entende a origem, não entende teoricamente qual é a proposta daquele intelectual. Exato. Então há um distanciamento muito grande da realidade por uma prática, muitas vezes, né? E aí é onde, por exemplo, algumas religiões vão perdendo credibilidade, algumas visões de mundo, né? Porque, infelizmente, tem o fator humano. Tem, né? tem. Todos os lugares têm. Né? Tem. Todos os lugares são santos e pecadores, né? Assim, usando uma linguagem cristã medieval. É isso, né? Mas é muito legal esse estudo, eu acho que é muito importante a gente discutir essas questões, né? Porque senão a pessoa, eu digo muito isso, às vezes a pessoa, ela acredita que a religião dela vai levar ela para a evolução. E a gente sabe que não é isso. E ela joga na mão também da... Exatamente. Eu vou evoluir indo ali na igreja, na casa espírita, rezando, e não é isso, né? É justamente a prática daquilo que eu aprendo. E será que eu estou aprendendo de forma clara? Será que eu estou aprendendo de forma correta? Como a gente falou agora há pouco da humildade. Né? Então, a gente precisa buscar muito estudo e perceber a lógica disso. Por exemplo, dentro do que você está trazendo, né, do estudo sobre a felicidade que eles fazem lá, eles trouxeram uma estatística seguinte, dentro do campo que eles estudaram. Que eu falei agora há pouco, estou falando até agora sobre o nosso modelo de mundo. Né, que eu vou agir sempre conforme o meu modelo de mundo. Sempre. Então, e aí é legal, porque aí eu não posso julgar o outro. Porque você está agindo como o seu modelo de mundo. Então, não dá para você agir como o meu. Então, Jesus disse, não julgais, né? E aí, nos estudos deles, eles dizem o seguinte, que 10% da sua felicidade a longo prazo, porque ela né, a felicidade, ela é uma construção, a gente sabe. E essa felicidade que você mesmo falou agora há pouco, não é aquela felicidade mundialista, agora nunca mais eu tenho problema na vida, né? Mas é a felicidade da gente poder saber que eu tenho recursos, eu vou estar animada para os objetivos que eu tenho, eu não vou julgar o outro, enfim, a gente sabe que a gente se sente mais feliz. Mas ele diz que 10% da tua felicidade a longo prazo, ela depende do que está fora. 10%. 90% da sua felicidade a longo prazo é o que está aqui dentro. Então, de novo, a importância da gente olhar para dentro. A importância da gente se conhecer, da gente conhecer os porquês. E conhecer os porquês não é ficar assim, porque justificando. Porque existe o porquê de justificar, é porquê disso. Então, sempre falo para os meus clientes, não fica justificando. Porque quando você justifica, o teu cérebro fala, ok, está justificado. E a gente não quer justificar, a gente quer saber o porquê para poder cuidar daquilo. Então, eu conheço algo para eu poder cuidar daquilo. Então, quanto é importante a gente cuidar do nosso mundo íntimo, do nosso mapa mental, do que está dentro de mim, que eu conheço só 5%. Isso também é um estudo. Se eu não parar para me olhar, para me conhecer, para cuidar desse interior, no racional eu conheço só 5% do que está. O resto está tudo no meu subconsciente. E tem uma coisa que também eu acho que vale, né, colocar aqui. Não precisamos esperar acontecer algo ruim para nós para que a gente valorize a vida, né? De jeito nenhum. Ou que você passe por uma experiência de muita dor para valorizar a não dor, né? Eu acho que o fato de você acordar, né, você não estar sentindo nenhuma dor no seu corpo físico, já é algo muito gigante do ponto de vista humano, físico hoje.
que já deve produzir felicidade, porque Sim. eu estou feliz porque eu estou sem dor, né? E tem pessoas que vivem com dores crônicas, tem pessoas agora nos hospitais sofrendo com dores. Exato. E nós estamos exatamente aqui num ambiente extremamente saudável, tranquilo, seguro, conversando sobre algo que para você é legal, que para mim é muito legal, para ela também é muito legal, e produzindo um programa para pessoas assistirem, que também eu acredito que vai ajudar pessoas. Sim, para produzir. Então, isso é uma doação também. Exato. Né? A gente não pode perder isso de vista. Isso é doação, que inclusive, como você, desde o início da sua fala, você frisa muito Cristo, né? Um dos maiores ensinamentos de Cristo foi o doar. É a caridade, é a doação. Exato. E o 1818 também é um ato de doação. A gente está levando para as pessoas palavras, vozes, pensamentos, reflexões, as mais variadas possíveis. E aí é você que vai avaliar o que é bom para você e o que não é. Né? Exatamente. Aí é o livre-arbítrio. Isso me Se serve você ou não. te serve ou não. E aí volta lá na sua fala de modelo de mundo. Quer dizer, aí vai depender muito do modelo que eu fui constituído e talvez aquele que eu quero como projeto de vida, né? Exato. E como projeto de vida, a gente precisa querer ser causa E não do efeito, que eu né? quero e não efeito. Porque senão eu começo a ser o efeito do outro. Então eu tô chateada porque aconteceu tal coisa, eu tô chateada porque o outro não veio. Eu tô brava porque aconteceu tal coisa. Não, você tá chateado, você tá bravo, você tá magoado, você tá isso, você tá aquilo, porque dentro de você não sabe lidar com o que tá acontecendo fora. Né? Igual, nossa, hoje eu tive muito problema no trabalho. Quem não teve, né? Quem tá nos assistindo agora aqui que não deve ter tido problema no trabalho hoje, né? Agora, o problema do que aconteceu no teu trabalho não pode estragar a tua noite de sono. É você que escolhe. As pessoas falam, não, mas imagina, eu vou escolher não dormir, porque você está escolhendo. De alguma forma você está escolhendo. Porque quando você fica só tendo o mesmo comportamento, e não está dando certo, né? Você precisa perceber que você tem que ter outro. E não é não valorizar o trabalho, ao contrário. Agora você não vai poder resolver. Não vai. Né? Não adianta. E isso para a vida, né? Para a vida como um todo, não adianta. A gente, quando é jovem, a gente é mais impulsivo, a gente acha que tem que resolver. Tem coisa que não. Tem coisa que não adianta. Então, vamos resolver o problema aqui agora. Sim. Daqui uma semana eu sei que eu vou ter que resolver uma outra situação ou fazer. Com calma a gente vai fazer. É claro que esse tempo, ele é muito subjetivo, porque cada um tem ali sua forma de lidar com as coisas. Mas eu creio que a espiritualidade, quando a gente trabalha espiritualidade dentro de um conceito de existência, vem o autoconhecimento que te favorece a ter um exercício de cotidiano melhor. Melhor, com certeza. Acho que é um pouco disso que a espiritualidade nos traz. Com certeza. E é legal que a gente estava falando agora há pouco da questão da prática da gratidão. E a prática da gratidão, ela te coloca nesse lugar do agora. Então, quando eu estou realmente agradecendo, sentindo, né, lá dentro de mim, eu nem estou no passado e nem estou no futuro. Eu estou aqui agora, que é importante. Se eu estou aqui agora, eu não preciso estar temendo com o que vai acontecer amanhã no trabalho. Não preciso perder meu sono. Não é? E se eu estou aqui agora, eu não preciso ficar remoendo o que aconteceu ontem. Então, quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai aprendendo a viver. E construir uma vida com mais felicidade. Né? Que é sentir essa leveza, esse prazer de poder, poxa, eu vou dormir. Aconteceu isso no trabalho hoje, aconteceu, vai resolver amanhã, vai. Então, legal. Então, deixa eu agradecer, deixa eu orar, deixa eu entrar em contato aqui com a minha espiritualidade, seja como for, né? Porque é isso que vai nos fortalecendo. Esse é o nosso alimento, né? Sim. Esse é o alimento da alma, né? Sim. Vera, a gente recebeu aqui, quando a gente chegou, do Pedro, o CD dele, Caminhando com Jesus. Lindo. E você falou muito sobre isso, né? De estar com Jesus. Então, ó, o pessoal de casa aqui tá vendo. Dá uma olhada, procura ver o episódio do Pedro também, conhece a história dele, porque ele tá aqui assistindo o episódio com a gente nos estúdios aqui hoje. Isso. E ele é muito, apoia muito nosso... Letra do Tem CD. uma letra minha aí, né?
Porque eu tava vendo aqui, seu nome tá aqui atrás. Tem uma letra então, minha. Você pode contar pra gente como foi o processo? Você que escreveu? Eu que escrevi. Qual que tá aqui, Pedro? Dá uma olhada aí. Ó, aqui tem Quando eu fecho os meus olhos. Tá. Isso. Sério divino, quando eu fecho os meus olhos. Isso vez ou outra eu escrevo, eu gosto de escrever. E vez ou outra vem alguma inspiração. Né? E aí, o meu parceirão ali, Pedro Gonzalez, né, gosta, pega e coloca a música ali. Mas esse que eu fecho os meus olhos, ele veio a partir dos meus estudos, né, sobre a mentalidade humana, sobre as emoções humanas. Por quê? Porque o fechar os olhos é ir lá para dentro, né? É se sentir mesmo como uma alma que você é. E aí eu digo, a letra é bonita, depois vocês vão ouvir, a música é bonita, né? Eu aqui. Mas eu digo o seguinte, tem um trechinho que eu digo o seguinte, quando eu fecho os meus olhos, a alma se abre. E aí tem um trechinho que eu digo o seguinte, o corpo sente aquilo que a alma consegue alcançar. Então, o que a gente falou agora há pouco, né? Das doenças, das nossas dores. O meu corpo vai sentir o que eu, como alma, alcançar. Se eu alcanço pensamentos negativos só, se eu alcanço dores na minha fala, o meu corpo vai sentir isso. Mas se eu alcanço na gratidão, no meu positivismo, na minha prece, na minha fé, se eu alcanço esse lugar, o meu corpo também vai sentir. Né? Então, eu trouxe baseado nesse conhecimento, né, de mente, corpo e espírito, e me veio essa letra e eu entreguei para o Pedrinho e ele fez essa linda música. Aí. E você canta também, Vera, não? Gostaria tanto. Gostaria muito, mas não tenho esse talento, esse dom. Acho lindíssimo, mas eu falei que vai ficar para a próxima encarnação, porque nessa eu estou trabalhando a fala, a comunicação de uma outra forma, né? Mas eu amo música, eu acho um dom, assim, é uma linguagem incrível. Acho fantástico. Tá aí música... algo que eu queria muito saber fazer. É algo fantástico. Agora, eu queria também pedir a vocês, licença, eu posso deixar aqui o meu Instagram? Claro. Tudo. Deixa seu Instagram, se quiser deixar também o endereço da casa que você Vou deixar. Hoje trabalha. Então, o meu Instagram, @Verinha Vilas Boas, tudo junto. @Verinha Vilas Boas, tá? Então, lá no meu Instagram, você vai ver alguma coisa do meu trabalho. Tem um videozinho que eu vou falar sobre o Cristo e a sua linguagem tão moderna, colocando essa coisa, né? Trazendo algo de Einstein, algo do Cristo, trazendo Paulo de Tarso e a gratidão. Então, você vai achar isso lá, vai achar alguma coisa sobre o meu trabalho como terapeuta, né? Se quiser também conhecer o meu trabalho, conversar comigo sobre a terapia integrativa sistêmica, né? Você pode me chamar lá no Instagram, no direct, eu vou te atender. Você pode bater um papo comigo gratuitamente, porque aí eu gosto de explicar, falando com a pessoa, porque a pessoa entende, porque ela não é uma terapia convencional só de escuta, é uma terapia bem dinâmica e ela é rápida, né? Porque em 10 sessões você trabalha o seu tema ali com eficiência, né? Então, se a pessoa quer conhecer, ela pode entrar no meu Instagram, me procurar ali no direct e a gente pode conversar e você vai poder falar comigo gratuitamente sobre isso. O Núcleo Espírita Nascer, Núcleo de Assistência Social de Conduta Espírita Rivail, é onde nós estamos lá. Palestras às quintas-feiras às 20 horas e aos sábados às 18 horas. Fica ali no Jardim Brasília, Jardim Maringá, perto do Shopping Aricanduva, para ser mais claro, para uma referência melhor. Rua Pedro Luiz de Souza, número 35. Legal. Tá? Muito bem. E uma coisa que é legal, vamos seguir a Vera, né, no Instagram, para poder acompanhar essas reflexões que ela faz. E para, já finalizando, infelizmente, o nosso programa de hoje, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte. Deus e tempo para você, como que você define para nós? Olha, Deus, eu acho que Deus eu sinto, acredito que Ele é tudo, Ele está em tudo, em tudo. Para mim, eu estou mergulhada dentro dele. Né? Então, a vida nossa é Deus, né? Então, eu acho que nós somos a manifestação de Deus. Né? Estamos numa versãozinha ainda, né?
Mas nós somos isso. Eu acredito que nós somos essa manifestação de Deus. Então, e o tempo, eu acho que o tempo a gente tem que aproveitar ele da melhor forma possível, né? Não desperdiçar o nosso tempo com lamentos, com murmúrios. É desafiante. Mas é aquele orar e vigiar o tempo todo. Sim. Né? Orar e vigiar. E eu gosto muito de falar orar, não é ficar fazendo prece o tempo todo. Orar vai até lá, né? E o vigiar é para que você não saia de lá através dos seus pensamentos negativos, dos seus julgamentos, das suas murmúrias, né? Da maledicência, né? Então, se manter lá, eu acho que é esse vigiar o tempo todo, que é o nosso desenvolvimento, né? Então, eu acho que Deus, tudo é a nossa vida, né? A nossa respiração e é de uma justiça, de uma perfeição, né? Eu acho que é tão fantástico a pessoa poder descobrir que toda aquela perfeição que Jesus fala sobre Deus, dessa justiça, porque é de uma justiça impressionante. Eu acho que isso fascina a nossa vida, isso traz uma graça a mais para a nossa vida, né? Então, eu acho que é isso. Eu fico nesse papel aí de poder colaborar um pouquinho com tudo isso. Legal. Bom, pessoal, vocês já sabem que a gente sempre deixa um presentinho pro nosso convidado como uma forma de agradecimento. E é a vela da Lute Benedetta com aroma exclusivo do podcast 1818. Ah, que delícia! A gente deixa a vela aqui acesa, o cheiro já começa a ficar em todo o ambiente, né? Muito então, gostoso. Esse é o nosso pequeno agradecimento, né, da Lute, com essa parceria com o podcast. E eu queria pedir para você deixar a sua mensagem final. Algo que você gostaria de ter falado, algo que você... diretamente para o nosso público. Olha, a mensagem final que eu vou deixar é um desejo, sabe? Eu desejo muito, muito, muito que as pessoas possam se fascinar com essa mensagem libertadora de Jesus, sabe? Que elas possam tirar Jesus da caixa pequena e quadrada, né? E ampliar Jesus, porque ele trouxe algo fantástico para a gente. A mensagem dele realmente... ela é libertadora e a gente precisa compreender essa mensagem. Ela é incrível e fascinante, não é de ficar fascinado, é fascinante de falar, uau, né? Porque a neurociência fala, quando você aprende, que o teu cérebro fala, uau, aquilo fez algo dentro de você. Então, eu gostaria muito que as pessoas olhassem, pegassem a mensagem do Cristo e realmente falassem, uau, isso é incrível para a minha vida. Então, esse um desejo, essa mensagem que eu deixo, né? E a minha gratidão a você de poder falar sobre algo que eu sou apaixonada, que é autodesenvolvimento e evangelho e Jesus, né? E enfim, muita gratidão a vocês, uma alegria ter compartilhado isso aqui com vocês e com todo o público aqui do 1818. Beijo para todo mundo. Muito bem, então não deixem de seguir a Vera no Instagram, para vocês conhecerem melhor o trabalho, né? Também como terapeuta, eu acho que vai valer muito a pena. E eu gostaria de, antes de finalizar o programa, falar sobre a Bacarim English School, que é uma escola de idiomas. Procurem o Rodrigo, ele é nosso apoiador aqui também. Nós temos a RPA Produções, que trabalha com vários eventos de todos os segmentos. Procure também o Rodrigo, só que é outro Rodrigo, né? Um é o Rodrigo Bacarim, o outro é o Rodrigo Águida. A Noesis, que é um portal de psicólogos que atendem brasileiros que estão morando fora do país, do nosso Brasil, e que precisam de um aporte da psicologia, né? De profissionais da área. Então, Noesis também é um caminho muito legal. E a Lute, conforme a Ana falou, e eu quero finalizar agradecendo mais uma vez ao nosso grande Pedro Gonzalez, que inclusive está aqui no estúdio hoje, que tem um episódio dele que foi muito legal, e ele é um grande amigo do nosso podcast aqui, né? Parceiro, que é o Pedro Gonzalez. A Ana já mostrou aqui, sim. Mais uma vez, vamos mostrar o CD, tá aqui. Lindíssimo. O primeiro eu já tenho, aqui é outro. Toca, é músico, canta. Esse cara é incrível. Então, Pedrão, ou Pedrinho. Eu chamo de Pedroca, que é meu amigão, meu irmãozão. Né? E toca, canta, o cara é incrível.
E, bom, então eu finalizo o programa de hoje, mais uma vez, dizendo muito obrigado pela sua audiência. Eu vou pedir para vocês não esquecerem, faça sua inscrição no canal, deixe o like, comente muito o episódio de hoje e, mais do que nunca, vamos compartilhar o nosso material. Quanto mais você compartilha, mais relevância teremos e, claro, que isso é fundamental para o nosso projeto, que todos vocês que nos acompanham conhecem bem, que é a ideia e a prática do amor universal em nosso planeta. Mais uma vez, eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio.